Olá, olá a todas e todos. Estamos iniciando mais uma entrevista do Olhar de Cinema com o Zé Carapotó, diretor do filme O Verbo se fez carne, o filme que está na Mostra Olhares Brasil. Olá, Ziel. Olá. Bom, vou fazer algumas perguntas mais iniciais. Fique à vontade para responder no seu tempo. Uma das coisas que mais me interessa no teu filme, que mais me chamou a atenção enquanto eu assistia, é a escolha da performance enquanto elemento fundamental, né? Essa questão do corpo e relacionada ao verbo também, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco, inicialmente, sobre essa escolha da performance para poder tratar do filme inteiro, né? Sim, há uma série de variáveis que influenciaram, né, eu pensar esse corpo, né, de utilizar o meu próprio corpo para construir essa narrativa. Primeiro, porque sou performer, né, já tenho uma trajetória aí como performer, faço artes visuais na UFPE. Outro fator foi a questão realmente de entender esse corpo, né, quando ele ocupa um determinado espaço e essas ausências, quando diz respeito aos corpos originários, né, presente, e também de acreditar na potência da expressividade desse corpo, né, do meu corpo, para falar sobre tudo que me atravessa, né, para falar inquietações, os processos que estão em equipamentos etnocidas e genocidas que se atualizam, né, a todo momento e que continua impondo seus valores em detrimento dos nossos. E isso é muito interessante como você faz, como você coloca todo esse debate sobre epistemicídio, sobre a questão do cristianismo, dentro dessa cultura corporal, né? Que eu vejo muito também dentro das performances de. Se a gente for pegar, sei lá, o cinema negro, por exemplo, né? O Bubu, por exemplo, já fazia isso também, de trazer essas referências, trazer essas tanto ausências quanto presenças nesse corpo, né? E aí eu queria que você pudesse falar um pouco sobre a escolha do tema e como que você relaciona isso também com outras linguagens, assim. Essa ideia de falar sobre epistemicídio, essa ideia de falar sobre a questão do cristianismo, o título eu acho um título excelente, O Verbo se fez carne, que ele arredonda todo o filme, né? O próprio título, assim. Se você quiser falar um pouco sobre isso também. Karine, eu sou, né, um indígena, nasci na aldeia, hoje eu estou morando em Recife, mas eu sou carapotó, né, oriundo do Agreste Alagoano. Tive a oportunidade de adentrar espaços, né, ampliar meu olhar sobre mim mesmo, sobre as relações, aí as muitas camadas que elas estão, né. A questão, né, de abordar esse tema, né, primeiro como indígena nordestino, né, pode estar aí associado a um corpo dissidente que foge desse estereótipo do que é ser indígena, né, esse imaginário, porque para mim não é problema, né, você entender o indígena amazônico, mas o problema é você ter só um imaginário, né, dessa narrativa aí etnocida construída ao longo desses séculos e que invisibiliza, né, os outros corpos, né, nos racializa também, né, nos olha nesse olhar homogêneo, né, sem levar em consideração a pluralidade, né, e todos os processos aí intrínsecos. E aí abordei toda a construção do filme se deu especificamente sobre essa questão, né, epistemológicas, como você falou,
mas pelo atravessamento de eu chegar na minha comunidade, né, além da Igreja Católica, né, aí está sempre presente, de ter inúmeras igrejas evangélicas, assim, sabe, protestantismos, e aí vendo muitos dos meus familiares, primos, tios, irmãos, não mais frequentando, né, o Oricuri, que é um espaço sagrado, já não mais podendo usar nossa indumentária. Isso me atravessou muito, assim, e eu começo, né, entrar em mim, me atravessa, e eu começo a imaginar como eu poderia fazer, né, a partir dessas inquietações, a partir do meu corpo, enfim, e foco especialmente sobre a questão da língua, né? E aí pego aquele discípulo da Bíblia, não sei o quê, porque eu não sou muito cristão, né? Mas tem aquele discípulo aí, do princípio era verbo, e o verbo veio de carne, alguma coisa assim, né? E aí eu meio que ressignifico isso, né? Inclusive para dentro da própria narrativa, né? Pego essa língua, enfim, que costuro todo esse processo aí ao longo desses mais de 500 anos. Mas aí você falou uma coisa bem interessante, né? Que é muito bom a gente ver e você falar das referências dos cinemas negros, né? Assim, e de utilização desses corpos. Claro, eu acho que a gente tem que, né, partir de boas referências. E é claro, sim, foi influenciado bastante assim. E sou, né? Espero a possibilidade de produzir cada vez mais, enfim, e trazer, claro, essas referências, né? Além do meu povo. É referência da minha cultura, claro. E é muito interessante, né, como esse criar das referências, elas vão sendo construídas a partir do momento das entradas nesse circuito de tanto de distribuição quanto de festivais, né? E aí, se você quiser comentar um pouco sobre o processo do filme, né, dentro dos festivais, ou o processo de filmes indígenas dentro dos festivais, é algo interessante para a gente pensar também. Karine, é um lugar de ausência, né? Como negra, você entende assim um pouco sobre esses lugares e espaços de ausência sobre nós, né? Onde nós podemos falar e construir, né? Além de, acho que é mais a questão de sermos protagonistas, né? A gente ser autores mesmo das nossas narrativas, sabe? E assim, é a ausência absurda de ir para o festival só ter eu, né, como realizador, né, ali diretor de um filme, né, que foge dessa abordagem aí antropológica que a gente vai, essa etnografia aí construída sempre, né, de se olhar, e muitas das vezes é construída a partir de uma partilha no qual somos muitas vezes deixados de lado e predomina sempre, né, o não indígena, enfim. Mas, como você falou, adentrar nesse sistema ampliou muito o meu olhar e como é importante, sabe, o audiovisual, enfim, o cinema para nós que precisamos falar cada vez mais de nós, para que possamos mostrar que somos capazes, sabe, também de produzir, de construir e com muita qualidade, com muita potência, assim, sabe? E através de nossas referências culturais, e através de nossos próprios corpos, né, difundir múltiplas narrativas sobre nós. Assim, eu estou muito feliz, na verdade, em adentrar nesse espaço, assim, sabe? E assim, com vontade imensa de trazer muitos mais, assim, pessoas, mas dos nossos, né, para assim também se inserir. Eu acho que o movimento é esse, né? Esses olhares, nesse olhar. Então, muito obrigada, Ziel. Obrigado pela conversa, obrigado pela existência do filme, né? E que ele continue circulando cada vez mais, que esses olhares continuem sendo pluralizados, que eles continuem sendo potencializados para poder conversar entre si, né? E continuar existindo. Obrigada pela conversa e até mais. Obrigado você, né? Obrigado toda a produção do Olhar. É incrível estar participando desse festival com muitas produções incríveis, né? É uma honra, tanto para mim como Tata Quintero, Carcará, né? Que inclusive é uma equipe formada todas por indígenas,
que é algo não muito comum também. É isso, gente. Muitíssimo obrigado.